Sejam bem-vindos ao canal Netbola. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais confusas, polêmicas e, por isso mesmo, fascinantes do nosso esporte. A história do Campeonato Brasileiro. Com certeza. As fontes que a gente recebeu são um prato cheio, né? Vão de documentos oficiais da CBF, artigos de jornais antigos, até transcrições de historiadores e decisões do STF. Exato. A nossa missão aqui é tentar colocar um pouco de ordem nessa bagunça e traçar uma linha do tempo, sabe? De como a gente chegou no Brasileirão que conhecemos hoje. E é uma missão e tanto, viu? Porque cada documento conta um pedaço da história de um jeito. Juntar tudo isso é tipo montar um quebra-cabeça em que várias peças parecem se encaixar no mesmo lugar. É uma boa analogia. O nosso trabalho aqui vai ser justamente esse: analisar as peças e mostrar como elas, juntas, formam uma imagem completa, com todas as suas contradições, claro. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, que pelo visto já é uma grande polêmica. Já começa quente. Por muito tempo se falou de 1971 como um marco zero, né? Mas as fontes mais recentes, incluindo uma decisão da própria CBF de 2023, apontam para bem antes, para 1937. Que torneio foi esse? Exato, esse é o nosso ponto de partida oficial agora. Em 1937, tivemos o chamado Torneio dos Campeões, organizado pela Federação Brasileira de Futebol, a FBF. FBF, não CBD. Não, FBF. E é importante entender o contexto, sabe? Naquela época, o futebol brasileiro era dividido. A FBF era uma entidade que defendia o profissionalismo, que era algo novo, e batia de frente com a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. Ah, a CBD era mais oficial, digamos assim. Isso, mais ligado ao amadorismo. Então já nasce de uma racha política no esporte. Entendi. E quem participou desse torneio? Era algo realmente nacional? Olha, era a intenção de ser nacional. A fase final reuniu os campeões estaduais que eram filiados à FBF. Tinha o Atlético Mineiro, que acabou campeão, Certo. o Fluminense do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal na época, a Portuguesa de São Paulo e o Rio Branco, do Espírito Santo. Mas Tem um mas. tem um grande mais. É aqui que a coisa fica interessante e, assim, um pouco nebulosa. Eu vi isso nas fontes. Uma delas menciona a participação de um time convidado, a Liga de Esportes da Marinha. Isso não soa meio estranho para um campeonato que se diz nacional? Soa muito estranho. Parece mais um torneio amistoso, né? Exatamente essa é a crítica. A presença de uma equipe convidada, como a da Marinha, e o fato de que a fase preliminar teve times como o Aliança de Campos e não os campeões de todos os principais estados, isso mostra que era um torneio que ainda estava engatinhando, entende? Era um passo importante, uma ideia de unificar o futebol do país, mas ainda não tinha o rigor, a organização que a gente espera de um campeonato brasileiro. Faz todo sentido. Por isso o título é tão questionado até hoje, mesmo com o reconhecimento da CBF. Precisamente. E depois desse primeiro experimento, a ideia decolou? Pelo contrário, ela, morreu na praia. Depois de 1937, o Brasil entrou num hiato de mais de 20 anos, sem nenhuma competição nacional contínua. 20 anos, nossa. Sim. O foco voltou a ser 100% os campeonatos estaduais, que eram fortíssimos na época, e o torneio Rio-São Paulo. Que era o que tínhamos de mais próximo de um confronto de elite, né? Exato. Então ficamos nesse vácuo por 2 décadas. O que finalmente acendeu a faísca para criar um torneio nacional de novo? Foi uma ideia nossa ou a pressão veio de fora? Veio totalmente de fora. E esse é um ponto fundamental para entender a organização do nosso futebol. Ela quase sempre foi uma reação a uma demanda externa. Ah, é? Em 1959, a Conmebol criou a Taça Libertadores da América. E o regulamento exigia que cada país indicasse o seu campeão nacional. O Brasil não tinha. Não acredito. Foi essa necessidade que forçou a CBD a criar às pressas a Taça Brasil. Que incrível! Então a gente só tem um campeonato nacional por causa da Libertadores. E quem levou essa primeira edição? Imagine que um time do eixo Rio-São Paulo. Então, aí vem a primeira grande surpresa dessa história. O primeiro campeão da Taça Brasil em 59 foi o Bahia. O Bahia? O Bahia, que venceu na final ninguém menos que o Santos de Pelé. Uma final em 3 jogos,
com o último sendo no Maracanã. Foi um choque gigantesco na época. Uau! O Bahia batendo o Santos do Pelé. Isso é gigante. Mas imagino que o Santos não deixou barato por muito tempo, né? Não mesmo. Aquela derrota serviu para acordar um monstro, sabe? O que se seguiu foi um domínio absurdo. É a famosa Era de Ouro do Santos. Exatamente. O Santos de Pelé, Coutinho, Pepe e companhia engatou uma sequência de 5 títulos consecutivos da Taça Brasil, de 1961 a 1965. Foi uma hegemonia que nunca mais se repetiu. E quem quebrou essa sequência? Foi quebrada em 1966 pelo fantástico cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes. Ok, então a Taça Brasil se consolida. Mas aí, lendo as fontes, a história complica de novo. Em 1967, surge outro campeonato nacional, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Isso mesmo. Como assim? O Brasil passou a ter 2 campeões por ano? Exatamente isso. É uma das maiores confusões da nossa história. O Robertão nasceu como uma expansão do torneio Rio-São Paulo, incluindo clubes de Minas, Rio Grande do Sul, Paraná. Era mais abrangente, então. Sim, e tinha um formato mais parecido com uma liga, sabe? E como a Taça Brasil continuou existindo, em 1967 e 1968, tivemos 2 campeonatos acontecendo ao mesmo tempo. Espera aí, então na prática, um time podia ser campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano. Isso deve ter gerado uma confusão danada. Era uma confusão total, mas o Robertão rapidamente ganhou mais prestígio. E sim, um time podia ser campeão 2 vezes. E aconteceu. Aconteceu. Em 1967, o Palmeiras, com a sua academia, foi hegemônico. Venceu tanto a Taça Brasil quanto o Robertão. Nossa! Já em 1968, os títulos foram divididos. O Botafogo de Jairzinho levou a Taça Brasil e o Santos levou o Robertão. Com o tempo, a Taça Brasil foi perdendo força e o Robertão virou o principal, com o Fluminense sendo o último campeão dessa era, em 1970. Certo, então o Robertão se estabelece, mas ainda não era o Brasileirão que a gente pensa hoje, com esse nome. Quando é que o campeonato ganha a cara e o nome que a gente começa a reconhecer? O marco é 1971. A CBD resolve unificar tudo e cria o Campeonato Nacional de Clubes. É o primeiro torneio com um nome que, com o tempo, viraria o Brasileirão. E o primeiro campeão? Numa daquelas coincidências da história, de novo, o Atlético Mineiro, o mesmo campeão de 1937. Que coisa! E essa nova era parece que foi marcada por grandes dinastias, né? Lendo as fontes, os anos 70 são do Internacional e o começo dos 80... É do Flamengo de Zico. Exato. O Internacional montou uma das maiores equipes da história e dominou os anos 70. Foi tricampeão em 75, 76 e 79. E o título de 79 é um feito espetacular, conquistado de forma invicta. Invicta. Isso nunca mais aconteceu, né? Nunca mais. E logo depois veio a geração de ouro do Flamengo, que encantou o país. Liderados por Zico, foram campeões em 80, 82 e 83. E o Zico artilheiro, claro. Em 2 dessas campanhas, sim. Mas o que eu acho mais legal dessa época, pelo que li, são os campeões azarões. Vimos o Guarani ser campeão em 1978. Um feito incrível. E o Coritiba em 1985, numa final de pênaltis emocionante no Maracanã. Isso seria quase impensável hoje em dia, não? Totalmente impensável. Era uma época de maior equilíbrio, sabe? E também foi uma era de artilheiros lendários. Em 77, por exemplo, o Reinaldo do Atlético MG fez 28 gols em só 18 jogos. Que média! É uma média absurda. E em 86 vimos o Careca explodir pelo São Paulo marcando 25 gols e levando o time ao título. Era um futebol de grandes times e grandes craques. Ok, o campeonato parece estar se consolidando. Até que chegamos a 1987. E aqui a gente precisa parar tudo. Lendo os documentos, a história de 87 parece um roteiro de filme. É inacreditável. A Confederação de Esquis faliu, os clubes se rebelam e criam o próprio campeonato. Que caos foi esse? Foi o ponto de maior ruptura da história do nosso futebol. Às vésperas do início do campeonato, a CBF, que já tinha sucedido a CBD, declarou que não tinha dinheiro para organizar. Simples assim. Simples assim.
Diante do caos, os 13 maiores clubes do país se uniram, fundaram o Clube dos 13 e decidiram organizar o seu próprio campeonato, a Copa União. E a CBF aceitou isso numa boa? De jeito nenhum. A CBF correu para organizar um campeonato paralelo com os outros clubes, que ela batizou de Módulo Amarelo, enquanto a Copa União virou o Módulo Verde. Certo. O problema é que a CBF publicou um regulamento que previa um cruzamento. Os 2 melhores de cada módulo, ao final, se enfrentariam para decidir o campeão e, claro, as vagas na Libertadores. Foi aí que a guerra começou. E onde a coisa desandou de vez? Porque o Flamengo, que foi o campeão do Módulo Verde, e o Inter, o vice, se recusaram a jogar esse cruzamento. Então, a alegação do Clube dos 13 era que o acordo inicial com a CBF não previa esse cruzamento, que ele foi incluído no regulamento depois de forma unilateral. Ah, entendi a briga. Eles se consideravam os campeões e vices do verdadeiro Campeonato Brasileiro. Não aceitavam disputar uma fase final contra os times do outro módulo. Do outro lado, o Sport, que foi campeão do módulo amarelo, exigiu cumprimento do regulamento. E com a recusa de Flamengo e Inter, foram considerados derrotados por WO. Então a final do Campeonato Brasileiro de 1987 acabou sendo entre Sport e Guarani, os 2 primeiros do módulo amarelo. Exatamente. Uma final que não estava no roteiro de ninguém. E o Sport venceu, sagrando-se campeão brasileiro de acordo com o regulamento oficial da CBF. E essa disputa, claro, foi parar nos tribunais. E se arrastou por 30 anos. Como terminou essa briga? Depois de décadas de idas e vindas, com a CBF até tentando declarar um título dividido em 2011, a decisão final vem em 2017, do Supremo Tribunal Federal. O STF. E o STF determinou, em última instância, que o regulamento da CBF valia e que, portanto, o Esporte Clube do Recife é o único e oficial campeão brasileiro de 1987. Caso encerrado na justiça, então. Na justiça, sim, mas o debate entre os torcedores continua até hoje, claro. Depois dessa confusão toda, o campeonato parece entrar nos eixos, pelo menos no formato. Entramos na longa era do mata-mata, que durou até 2002. Foi uma época de mais equilíbrio. Sem dúvida. O formato com fase de grupos e um mata-mata no final garantia muita emoção. E foi um período de muita alternância. Tivemos o Bahia surpreendendo de novo em 88. O primeiro título do Corinthians em 90. O São Paulo de Telê em 91. O Vasco campeão 3 vezes. O Palmeiras da Parmalat bicampeão. E títulos históricos do Grêmio em 96 e do Botafogo em 95. Quase todo ano um campeão diferente. E além dos times, essa era do mata-mata parece que foi a era de ouro dos centroavantes, né? Além dos relatos, parece que todo grande time tinha um matador. Com certeza. Foi a era dos grandes artilheiros. E o grande nome talvez seja o Edmundo. A temporada dele em 1997 pelo Vasco foi uma coisa de outro mundo. O animal. Exato. Ele quebrou o recorde de artilharia com 29 gols e carregou o time nas costas para o título. Mas tivemos muitos outros, né? Túlio Maravilha, artilheiro 3 vezes. Um fenômeno. E claro, Romário, que foi artilheiro em 2000, 2001 e de novo em 2005, já na transição. Nomes como Viola, Guilherme, era uma constelação de goleadores. E então, em 2003, vem a maior revolução de todas. Fim do mata-mata, chegam os pontos corridos. Por que essa mudança tão drástica? A principal justificativa era essa: premiar a regularidade. A ideia importada do modelo europeu era que o campeão deveria ser o time que se mostrou o melhor ao longo de 38 rodadas. E não aquele que teve uma arrancada de sorte no final, né? Buscava-se um campeão mais incontestável e um produto mais previsível para a televisão e patrocinadores. E funcionou? Quem se deu bem logo de cara nesse novo sistema? O primeiro a se dar bem e de forma espetacular foi o Cruzeiro em 2003, com uma campanha histórica, a Tríplice Coroa. É verdade. E logo depois, vimos um feito inédito. O São Paulo, sob o comando de Muricy Ramalho, conquistou um tricampeonato consecutivo: 2006, 2007 e 2008. Foi a prova de que a regularidade tinha virado a chave do sucesso. Exatamente. E olhando para o período mais recente, o que os pontos corridos nos mostraram? O campeonato ficou mais previsível, com os times mais ricos dominando.
Em grande parte, sim. A regularidade exigida pelo formato favorece quem tem mais elenco e estrutura. Vemos um domínio claro de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Que conquistaram vários títulos. Exatamente. Claro, ainda tivemos grandes histórias, como o Flamengo de 2009 com o Adriano Imperador, o Fluminense com o Fred, o brilho do Hulk pelo Atlético em 2021. E o Germancano, mais recentemente. Isso, quebrando recordes pelo Fluminense. Mas a tendência de concentração de títulos nos clubes mais poderosos ficou bem evidente. Nossa, que viagem! Olhando para trás, é incrível ver como o campeonato que a gente assiste todo fim de semana nasceu de um torneio experimental, passou a ter 2 campeões ao mesmo tempo, quase acabou por falta de dinheiro. Teve o campeão decidido no STF. Exato! Se transformou radicalmente tantas vezes. No fundo, a história do Brasileirão é um reflexo da própria história do Brasil, né? Cheia de improviso, paixão e reviravoltas. Perfeitamente colocado. E fica uma reflexão final, sabe? Provocada por todo esse material. A história do nosso campeonato é marcada por essas unificações de títulos, por debates sobre 1937, sobre 1987. Sim. Essa constante necessidade de revisar a história, de reabrir discussões que a justiça já encerrou. Será que isso é uma característica única do futebol brasileiro? Ou é simplesmente um reflexo da paixão que nos define? Uma boa pergunta. Uma paixão tão intensa que, no fim das contas, impede que qualquer capítulo seja completamente encerrado. Se gostou da nossa análise, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!